Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão do Hotel 5 Estrelas cintilava sob os lustres dourados, cada reflexo no mármore evocando uma elegância fria e distante. Em meio a esse luxo, Mark, pai solteiro e dedicado concierge, varria o chão mecanicamente como fazia todos os dias, sem atrair um único olhar. Sua vida sempre fora simples e monótona, cuidar do filho, pagar as contas e sonhar com um futuro melhor que sempre lhe pareceu inalcançável. De repente um grito cortou o silêncio. Uma jovem mulher em um suntuoso vestido, com os cabelos soltos ao vento misterioso, lutava em pânico. Mark reconheceu imediatamente que ela não era uma cliente comum. Seus modos, sua postura e o brilho urgente em seus olhos denunciavam seu status de bilionária. Antes que pudesse pensar, uma sombra ameaçadora surgiu atrás dela. Sem hesitar, Mark saltou para a frente, empurrando a jovem para fora do caminho de um perigo invisível, mas mortal. No meio do caos, seus olhares se encontraram, e sem entender por que ele a abraçou e a beijou furtivamente, não por paixão, mas por instinto, para protegê-la e afastá-la do perigo. O tempo pareceu parar. Naquele gesto impulsivo, Mark sentiu uma conexão estranha, quase mágica, como se suas vidas tivessem acabado de se entrelaçar para sempre. A jovem, ainda em choque, olhou para ele com gratidão misturada com surpresa. Aquele momento simples, porém intenso, mudaria seus destinos para sempre. Uma concierge comum e um bilionário inatingível, unidos pelo acaso, pela coragem e por um simples ato de bravura. A partir daquele momento, Mark entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. As fronteiras entre o mundo comum que ele conhecia e o universo luxuoso ao qual nunca pertencera começaram a se confundir. E ele estava prestes a descobrir que, às vezes, a verdadeira coragem não se mede pela riqueza, mas sim pelo coração. Mark ainda abraçava a jovem com força, ofegante. Ao redor deles, o luxuoso saguão retomou sua calma silenciosa, como se o perigo não passasse de uma ilusão. Mas Mark sabia que não era. As figuras escuras haviam desaparecido, deixando para trás um arrepio gélido que percorreu sua espinha. Você está bem?" perguntou ele, com a voz trêmula, uma mistura de preocupação e alívio. A jovem, ainda em choque, assentiu com a cabeça. Seus olhos brilhavam com intensa emoção. Medo, gratidão e algo que ele jamais teria imaginado, uma conexão inexplicável entre eles. "Obrigada, muito obrigada. Não sei o que teria acontecido comigo sem você", murmurou ela com a voz trêmula. Mark a soltou delicadamente e deu um passo para trás. Observou cada movimento, cada detalhe, consciente de que acabará de entrar em um mundo ao qual não pertencia. Suas roupas eram simples, seu rosto marcado por anos de trabalho e responsabilidade, enquanto ela brilhava em seu vestido suntuoso, seu perfume delicado ainda pairando no ar. Eu sou Mark", respondeu ele. "E você?" "Elise. Elise Morial", disse ela com o olhar suavizando-se ligeiramente. Seus olhares se cruzaram, e Mark sentiu uma estranha mistura de curiosidade e medo. Ele sabia que aquele encontro mudaria sua vida, mas ainda não sabia em que medida. Naquele instante, um som abafado ecoou atrás deles, seguido por passos apressados. Mark se virou, pronto para proteger Elise mais uma vez. Mas desta vez não era uma ameaça. Era um funcionário do hotel em pânico anunciando um alerta misterioso na ala privada reservada para hóspedes VIP. Mark então compreendeu que a história deles estava apenas começando. Não fora o acaso que os unira, mas uma série de eventos que os ligariam para sempre. E ele, um simples porteiro e pai solteiro, estava prestes a descobrir um mundo que jamais imaginara, onde perigo, paixão e segredo se misturavam num só fôlego. Mark acompanhou Elise até um canto seguro do salão, longe de olhares curiosos. Seu coração batia forte e ele sentia que aquele dia marcaria uma virada irreversível em sua vida. "Por que alguém iria querer me machucar?" perguntou Elise, com a voz trêmula, mas resoluta. Mark balançou a cabeça, incapaz de responder com certeza. Ele só sabia que aquela jovem brilhante e poderosa tinha um mundo inteiro ao seu redor, um mundo repleto de segredos e inimigos em potencial. "Não sei. Mas não vou deixar ninguém te tocar", afirmou ele com um tom firme e protetor. Elise cruzou os braços, impressionada e intrigada com aquele pai solteiro que parecia capaz de tudo para proteger uma completa estranha, ela, uma bilionária cuja vida sempre fora cercada por guarda-costas e protocolos rígidos. De repente, ouviram um som metálico atrás deles. Mark virou-se bruscamente e viu uma sombra desaparecer no corredor. Sem hesitar, correu para a frente arrastando Elise consigo. Chegaram a uma pequena sala de serviço, escondida atrás de portas discretas.
Mark trancou a porta rapidamente, colocando a mão sobre a de Elise para tranquilizá-la. Precisamos ficar aqui até que eu entenda o que está acontecendo, murmurou ele. Elise, com os olhos brilhando de reconhecimento e curiosidade, sentiu uma estranha proximidade com aquele homem. Ele não era apenas corajoso, era genuíno, humano, diferente de todos os homens poderosos e superficiais que ela conhecia. Enquanto se encaravam, um silêncio pesado se instalou. Então, quase instintivamente, suas mãos se tocaram. O contato foi breve, mas intenso, como uma faísca elétrica. Nenhum dos dois ousou falar, mas um novo sentimento nasceu entre eles. Uma conexão profunda, fruto do perigo e da vulnerabilidade compartilhados. De repente, o som de passos pesados se aproximou. Mark sentiu a adrenalina subir. Instintivamente posicionou-se em frente a Elise, pronto para enfrentar qualquer coisa por ela. Quem quer que você seja, estou prendendo você aqui mesmo, disse ele com voz firme. Mas a resposta que veio não foi a que ele esperava. Uma voz familiar e gélida soou. E Mark, eu te encontrei. Elise recuou um pouco preocupada, enquanto Mark sentia seu passado alcançá-lo de uma forma que jamais imaginara. O perigo não vinha mais apenas de fora. Ele o perseguia há muito tempo. E naquele momento ele entendeu que salvar Elise era apenas o começo. Seus destinos acabavam de se entrelaçar para o bem, ou para o mal. A respiração de Mark estava curta e ofegante, seus olhos percorrendo as sombras atrás da porta. A voz gélida que acabará de ouvir o paralisou. Como ela poderia saber seu nome? E mais importante, por quê? Quem é você? Perguntou ele, com a voz firme, mas trêmula. A figura finalmente emergiu das sombras. Era um homem elegante, com um ar cruel e calculista, que em nada se parecia com um simples funcionário de hotel. Mark sentiu o coração afundar. Aquele homem, ele o conhecia. Muito bem. Mark, você realmente achou que seu passado ficaria enterrado? Disse o homem com um sorriso frio nos lábios. Elise recuou, confusa e assustada. Mark sentiu raiva e medo colidirem dentro de si. Aquele passado do qual tentará escapar, aquele segredo que protegera para o filho, agora voltava para assombrá-lo, no momento mais inesperado. Deixe-a ir, gritou Mark, protegendo Elise instintivamente. O homem deu uma risada, um som arrepiante que ecoou pela pequena sala. Eu não vim por ela, bem, não agora. Estou aqui por você, Mark. E acredite, o que você escondeu todos esses anos, está prestes a mudar tudo. Mark sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se lembrou daquele dia fatídico, a traição de um antigo sócio, a injustiça que sofrerá e a promessa silenciosa que fizera ao filho de jamais deixar que aquele passado destruísse. Elise, percebendo a tensão e o medo, colocou delicadamente a mão no braço dele. Quem é essa pessoa para você? Perguntou ela com a voz suave, mas firme. Mark olhou para ela e pela primeira vez em horas, sentiu-se vulnerável. Percebeu que sua vida inteira havia mudado. Salvar Elise não era mais apenas um ato de bravura, havia se tornado uma necessidade para confrontar seus próprios demônios. Um velho inimigo, um fantasma que eu pensava ter deixado para trás, murmurou ele, com os olhos fixos no homem nas sombras. O silêncio voltou a reinar, pesado e opressivo. Então, quase instintivamente, Elise apertou a mão dele, como se para lhe dar força e coragem. E naquele exato momento Mark soube de uma coisa, ele não estava mais sozinho. Não importavam os segredos do passado, não importavam os perigos que os aguardavam, eles teriam que enfrentar o que estava por vir juntos. E conforme os passos sombrios se aproximavam, Mark tomou uma decisão silenciosa, proteger Elise a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar seus piores pesadelos. Pois neste mundo de luxo, poder e segredos, uma coisa era certa. Às vezes, a verdadeira coragem nasce no coração de homens comuns. Mark ainda segurava a mão de Elise com firmeza, seus olhos percorrendo cada canto da pequena sala de serviço. O homem nas sombras avançou lentamente, confiante, seu sorriso gélido mais aterrador do que qualquer coisa que Mark pudesse ter imaginado. Sai da minha frente, murmurou Mark, com a voz baixa, mas cheia de determinação. O homem deu uma risadinha e avançou um passo. De repente, um baque surdo ecoou atrás deles. Uma porta se abriu bruscamente e duas figuras mascaradas apareceram, prontas para atacar. A adrenalina percorreu o corpo de Mark. Ele sabia que precisava agir rápido. Sem pensar duas vezes, empurrou Elise para trás de si, colocando-se entre ela e os atacantes. Lutou com precisão instintiva, cada movimento calculado para proteger a jovem. Os golpes choveram e o salão silencioso transformou-se num caos controlado onde apenas a sobrevivência importava. Apesar do medo, Elise não permaneceu passiva.
Ela agarrou uma barra de metal próxima e golpeou um dos homens mascarados. Sua ação rápida e decisiva surpreendeu Mark. Pela primeira vez, ele a viu como uma parceira, capaz de se defender e lutar ao seu lado. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Mark conseguiu subjugar um dos agressores e obrigar o outro a fugir. O homem que o seguirá desde o início recuou, percebendo que Mark não era um homem comum. Você é mais forte do que eu pensava, disse ele, com o rosto contorcido de raiva. Mas isso é só o começo. Ele desapareceu nas sombras, deixando Mark e Elise sem fôlego, mas vivos. Elise se virou para Mark, com os olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia conter. Muito obrigada, de verdade. Não sei o que teria feito sem você. Mark sentiu um calor estranho o envolver. Ele olhou para ela, enxugando o suor e o sangue do rosto e murmurou. Enquanto eu estiver aqui, ninguém lhe fará mal. Suas mãos se encontraram naturalmente e desta vez, o contato não era mais meramente instintivo ou protetor. Havia uma promessa silenciosa entre eles, um laço fortalecido pelo perigo e pela confiança. Ao saírem lentamente da sala de atendimento, Mark sabia que aquilo era apenas uma amostra das provações que estavam por vir. O passado acabará de bater à sua porta, mas agora ele tinha Elise ao seu lado. E juntos estavam prontos para enfrentar tudo o que o mundo lhes reservasse. A calma momentânea que se seguiu ao confronto deixou Mark e Elise sem fôlego, ainda atordoados pela adrenalina. Eles haviam se refugiado em um escritório discreto no hotel, atrás de pesadas portas de madeira, longe de qualquer perigo imediato. Preciso te contar tudo, murmurou Mark com os olhos fixos no chão. Elise olhou para ele com uma intensidade renovada. Seu instinto lhe dizia que o que ele estava prestes a revelar mudaria tudo, mas ela nunca tivera medo da verdade. Antes de me tornar concierge aqui, eu nem sempre fui a pessoa que você vê, confessou Mark com um rosto sombrio. Eu tinha um negócio, um sócio e inimigos. Erros do passado que colocaram minha vida e a do meu filho em perigo. Elise aproximou-se delicadamente, colocando uma mão reconfortante em seu braço. Seu passado não importa, disse ela. O que importa é quem você é hoje. Mark olhou para ela comovido por sua sinceridade. Mas ele sabia que o perigo ainda não havia passado. O homem do passado dela era apenas uma amostra do que estava por vir. O homem que nos atacou é um antigo associado que queria me destruir. Ele sabe que estou sozinho, vulnerável, e agora sabe que você está envolvido. Ele não vai parar até conseguir o que quer, explicou com voz grave. Elise sentiu o coração apertar. Ela compreendeu que Mark não era apenas um homem corajoso, ele carregava um fardo imenso, um passado perigoso que ameaçava tudo o que ela conhecia. Sem pensar, ela se aproximou dele, encostando a cabeça em seu ombro. Então enfrentaremos isso juntos, murmurou ela. Não importa o perigo. Mark sentiu um calor desconhecido o envolver. Em seus braços, Elise não era apenas uma bilionária em apuros. Ela havia se tornado sua parceira, sua aliada. Alguém por quem ele estava pronto para arriscar a vida sem hesitar. Suas mãos se entrelaçaram naturalmente e pela primeira vez desde o início daquele dia infernal, Mark sentiu um vislumbre de esperança. O perigo estava longe de ter passado, mas agora ele nunca mais estaria sozinho. E no silêncio daquele escritório luxuoso, entre o medo e o alívio, eles compreenderam uma coisa essencial. Às vezes, os laços mais fortes nascem no caos, e o amor e a coragem podem surgir onde menos se espera. A noite caía sobre o hotel, projetando longas e sinistras sombras pelos corredores. Mark sabia que o momento decisivo havia chegado. O homem do seu passado, aquele que jurara destruir sua vida, atacaria pela última vez. E desta vez ele não cometeria erros. Elise, fique atrás de mim, murmurou Mark com a voz grave, mas determinada. Ela assentiu com a cabeça, olhando para ele com uma confiança que ele nunca havia conhecido. Juntos caminharam em direção ao salão principal, onde figuras ameaçadoras já começavam a aparecer. O caos era iminente. O confronto foi intenso. Mark lutou com a força de quem não tinha mais nada a perder, enquanto Elise, corajosa e resoluta, o apoiava com inteligência e serenidade. Cada gesto era calculado, cada movimento ditado pela urgência. Então, no momento de extrema tensão, Mark viu o homem que orquestrara tudo se aproximar de Elise. Sem pensar, saltou para a frente, empurrando-a para o lado e recebendo o golpe em seu lugar. A dor o dominou, mas em seus olhos brilhava uma determinação pura, proteger aquela por quem se apaixonara em apenas alguns dias. Elise gritou, mas num gesto instintivo agarrou um objeto pesado e imobilizou o agressor. Mark caiu de joelhos, sem fôlego, mas vivo. Ela correu até ele, com lágrimas nos olhos. E Mark, está tudo bem, está tudo bem.
Ela exclamou, pressionando o rosto contra o dele. O perigo finalmente havia passado. O homem do passado dela fora preso e os cúmplices dispersos. Mark e Elise, exaustos, mas vivos, encontrarão-se no meio do salão silencioso, onde a luz dos lustres agora iluminava sua vitória e seu novo laço. Eles se entreolharam, e sem dizer uma palavra, compreenderam que algo havia mudado para sempre. As barreiras entre seus mundos, entre suas vidas tão diferentes, haviam acabado de cair. Acho que me apaixonei por você, Mark, murmurou Elise. E eu estarei ao seu lado, respondeu ele, com o coração transbordando de emoção. Neste salão luxuoso, testemunha do medo, da coragem e de verdades reveladas, Mark e Elise finalmente se beijaram, selando um laço que começara em meio ao perigo, mas que duraria a vida toda. Algumas semanas depois, Mark havia retornado ao seu trabalho como concierge, mas sua vida mudará para sempre. Elise estava ao seu lado, não mais apenas como bilionária, mas como parceira e amiga. Juntos, eles enfrentaram o pior e saíram mais fortes e unidos. O passado poderia tentar retornar, o perigo poderia surgir novamente, mas agora Mark sabia de uma coisa: enquanto estivessem juntos, nenhum obstáculo seria intransponível. E assim terminou esta história, a de um pai solteiro corajoso e um bilionário que encontraram amor e força no caos, provando que às vezes, o destino une vidas da maneira mais inesperada e magnífica.